mas invistam. E como abrir uma conta em uma corretora japonesa? Tem uma aula também, né, um vídeo aqui no canal onde eu dou os passo a passos. Eu não faço um passo a passo ali, clica aqui, clica ali, mas só com as minhas explicações você já vai conseguir abrir uma conta em uma corretora. E lógico que eu tenho a corretora que eu utilizo, mas você pode abrir a conta na corretora que você quiser. As corretoras, elas não cobram por abertura de conta, sabe? Então é gratuito, né? Inclusive eu tenho conta aberta em várias corretoras, não tem problema. Daí você vai se identificar, sabe? Você abre, né, em várias corretoras e um ponto interessante também é que a corretora não é uma empresa que emite crédito, sabe? Então, dificilmente, eu nunca vi, né, na minha experiência, né, a gente já teve mais de 700 alunos no Xuxincha Financeira, mas eu nunca vi nenhum aluno não conseguir abrir a conta na corretora porque foi negado. O que acontece às vezes é que enviou o formulário e tinha alguma coisa escrita errado, né, ou o visto estava para vencer. Então, tem esses pontinhos que eu falo nessa aula, tá? Então, quem tiver interesse também, procure aí, abrir uma conta em uma corretora japonesa, Clarice Miyamoto, que vai aparecer esse vídeo para você. Então, são 3 etapas. O envio do formulário de inscrição, daí, no caso da corretora SBI, e em algumas corretoras também, vai chegar numa parte que ele vai perguntar se você é estrangeiro ou não, Gaikokuseki. Você precisa checar ali, porque daí se você não checar essa etapa, daí sim, eles vão falar Gomen Nasai, você preencheu errado. Aí que daí é negado, mas é negado por quê? Porque você não checou direitinho, entenderam? Então faça isso, tá? Envie o formulário, não esqueçam de checar essa parte que você é estrangeiro. No momento que você checa essa parte, você pode até ver que a tela vai mudar. Que daí você não tem a opção de finalizar a sua solicitação online. Se você é japonês, né, tem a nacionalidade japonesa, você consegue finalizar a solicitação online. Mas se você não é, nesse momento que você checa, a tela muda e eles pedem para que você devolva o formulário que eles vão enviar. Daí finaliza ali, né, essa primeira etapa. Daí depois de algumas semanas, às vezes, né, ou de alguns dias, chega em casa, né, na sua casa, o formulário. Então, você vai pegar esse formulário, vai preencher onde é solicitado. Uma questão muito importante também, se você tem o tsushome, o seu nome em japonês registrado na prefeitura, você precisa preencher ali direitinho. Se você não preencher essa parte, eles vão devolver o seu formulário, tá? Então, não esqueça de escrever o seu tsushome. Clarice, como que eu sei se eu tenho tsushome ou não? Pega o seu My Number, que ali vai estar escrito, vai estar escrito o seu nome em romano e logo embaixo ou do lado, agora eu não me recordo, vai estar escrito o seu nome em kanji e katakana como você registrou lá na prefeitura, tá? Então, esse é um ponto importante também que eu posso dar de dica aqui. Preencha direitinho os formulários, anexe direitinho os documentos. Eu também costumo falar, envia todo o documento que você tiver, que daí não tem erro, sabe? Mas eles pedem normalmente My Number, carteira de motorista, My Number, carteira de motorista e Zario Card, né? Esses 3 itens. E não esqueçam de atualizar o endereço, tá? Porque daí se o endereço tiver diferente também, eles vão devolver todos os formulários. Eles são bem kibishi, tá? Mas fazendo tudo direitinho, gente, não vai ter erro. Feito isso, depois de 2 semanas mais ou menos, eles enviam na sua casa um papel com login e senha. Daí que é o mais trabalhoso. Daí você precisa entrar na sua, né, fazer o login e senha, entrar ali na sua conta, daí vai começar um questionário, sabe? Um questionário onde que você trabalha, se a empresa é listada na bolsa ou não, que cargo que você tem, se você tem alguém que trabalha em alguma empresa que é listada na bolsa ou não, se a pessoa tem um cargo grande. Isso aqui em japonês é chamado de insider toriki, é para evitar a transação de pessoas que trabalham dentro daquela empresa, sabe? Porque daí é fácil, né? Você sabe que a sua empresa vai lançar um novo smartphone de última geração, é lógico que as ações vão subir, então é só você comprar, né? Então, para evitar esse tipo de transação, né? Ou às vezes a sua empresa tá numa polêmica e você sabe sobre isso por trás e daí você vende as suas ações antecipadamente, sabe? Para evitar isso, que é contra a lei,
né? Eles já deixam, eles pedem para que você preencha tudo isso. Eles pedem também para ver se você tem experiência ou não na bolsa, porque daí, se você não tem experiência, você não consegue abrir contas de futuros, como, por exemplo, eu dei o exemplo agora, né, com vocês, e algumas contas também, como o Shin ou Toriki, que é uma conta que você consegue investir a mais do que você tem, que é uma forma de investimento um pouco mais arriscada. Então, a corretora, ela faz tudo certinho, só que daí você tem que responder o questionário também certinho, tá? Outro ponto importante de abertura de conta. Sempre coloque o seu katakana igual à sua conta bancária, tá? Porque se for diferente, você não vai conseguir registrar a sua conta do banco, ou seja, você não vai conseguir retirar esse dinheiro que você investiu. Então, um ponto bem importante também, tá? E se por acaso você viu essa dica depois, né? Está vendo essa dica agora, depois que você já abriu a conta, faça uma conta, né, em outro banco com o mesmo katakana que você registrou a sua conta da corretora, tá? Ou, lógico que você pode tentar trocar o katakana do seu banco de agora, só que eu acho que é um pouco complicado, sabe? Então, abrir outra conta bancária talvez seja mais fácil. Bom, tem todas essas dicas também nesse outro vídeo, quem tiver interesse, assista lá, tá? Para finalizar aqui, então, entender o seu perfil de investidor é o fundamental. Não adianta nada eu chegar aqui para vocês e falar que ações são maravilhosas, né? Porque eu mesma sou apaixonada nesse mundo de investimentos focada em ações, sendo que você é uma pessoa mais reservada, não gosta de se arriscar muito, né? Então, para você, o ideal seria realmente investimento em renda fixa. Assim, Clarice, eu não quero me arriscar, eu não me importo de não ter um lucro muito grande, eu só quero ter um investimento menos arriscado. Daí, né, você se enquadraria, então, num investidor mais conservador, por exemplo, sabe? Mas se você é do tipo de pessoa que, Clarice, eu não me importo de me arriscar, não tenho filhos, esse aqui é um ponto importante também, sabe? Não que se você tem filhos você não pode se arriscar, mas se você tem filhos, você tem compromissos lá na frente, sabe? Então você tem que fazer aquele planejamento financeiro que eu falei pra vocês, o planejamento de vida, né? Então, ó, daqui tantos anos, o meu filho, ele vai entrar pro coco, então eu vou precisar de tantos. Depois de 3 anos, ele já vai entrar na faculdade, então você precisa desse dinheiro, não é um dinheiro que se não, né, você não conseguir ter esse ganho, que, né, vai comprometer os estudos do seu filho, por exemplo, né? Então, é um ponto, sabe? Lógico que a gente tem que analisar vários outros pontos, se você pretende ir para o Brasil, e outras coisas, sabe? Então, analisar, né, o seu planejamento de vida, qual que é o seu perfil de investidor, né? Se você emocionalmente também consegue se arriscar mais ou não, isso vai influenciar, então, na forma que você vai investir. Eu gosto de separar em 4 perfis, mais ou menos, né? O conservador, moderado, agressivo e balanceado, que daí, dependendo, né, de qual que você se encaixar, você pode montar a sua carteira ali, né? Então, uma pessoa mais conservadora, boa parte dela vai estar em títulos, por exemplo, né? Já a pessoa mais agressiva, boa parte vai estar em ações e pode até ser ações do exterior, né? Não do Japão, sabe? Porque países em desenvolvimento, por exemplo, ou até os Estados Unidos, o crescimento, né, das ações são bem maiores do que o crescimento de ações japonesas. O balanceado já pode, né, pegar um pouco de títulos, um pouco de ações, um pouco de títulos lá de fora, um pouco de ações lá de fora e modelar ali a carteira. Uma frasezinha, então, final, para finalizar a nossa aula, né? Entender sobre investimentos é essencial para se conhecer melhor, sabe? Então, por quê? Porque você vai precisar fazer esse planejamento financeiro, como eu falei para vocês. Então, você vai fazer um planejamento de vida, na verdade, né? Daqui quantos anos, o quanto que você precisa, o quanto que você quer atingir, o quanto de retorno que você quer ter também, né? Porque dependendo do aporte e a porcentagem de retorno, daí vai mudar o tanto de retorno total que você vai ter. Então, é uma forma de você se conhecer também, sabe? E como eu falei para vocês, cada pessoa é cada pessoa. Então, tem pessoas que, assim, não, eu não me importo de, né, não ter uma vida de luxo. Eu não preciso, né, de carros do ano, morar num apartamento arranha-céu. Eu gosto de uma vida mais tranquila.
Aí, lógico que essa rentabilidade total, ela vai ser menor do que alguém que queira ter esse estilo de vida, sabe? Então, se conhecer melhor é muito interessante e muito importante. Fazer escolhas mais assertivas, né, em relação ao seu dinheiro. Então, é uma coisa também que é muito importante vocês compreenderem. Se você quer ter, então, essa vida, né, de luxo, de morar em Nova York e tudo mais, né, lógico que investindo 10 mil ienes por mês você não vai conseguir. Então, você vai ter que aumentar a sua renda para conseguir ter um aporte maior. Então, isso também é inteligência financeira, sabe? Não é só investimentos. Então, ter essa inteligência financeira de entender que você precisa de uma renda maior e como fazer para ter uma renda maior também vai te fortificar como investidor. Sabe? Porque daí já vem um pouco de empreendedorismo, por exemplo, e daí você vai conseguir ver as empresas com outro olhar. Isso é bem bacana. Então, foi uma frasezinha simples, mas que tem vários conceitos aqui. Eu gostaria até que, né, quem sabe vocês tirassem um print, colocassem aí na parede de vocês, que é muito importante, tá bom?